Boa noite a todos. Muito bom podermos estar aqui. Temos louvado ao Senhor, cantado canções que falam do nosso Salvador. E agora queremos falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu queria já agradecer a todos os irmãos que vieram, aqueles que têm acompanhado pela live. É sempre muito bom poder estar aqui e ver os irmãos aqui comprometidos em ouvir a palavra do Senhor, os irmãos participando também da live, acompanhando. Esse dia para trás eu tive um feedback da live, falou assim, vocês tomam cuidado quando vocês estão pregando lá, prega direitinho, continua assim que a gente está olhando. E é isso aí, a gente fica feliz de saber que os irmãos estão acompanhando, é muito bom. Nas quartas-feiras eu estou tendo o privilégio de expor a carta de 1 Pedro, e nós já caminhamos por ela, já falamos um pouco no capítulo 1, no capítulo 2, e entramos no capítulo 3 desta carta. Nós já falamos sobre assuntos sobre salvação, falamos que aqueles cristãos, ali a qual Pedro está fazendo essa carta, referindo nessa carta, cristãos que estavam passando por algumas dificuldades no quesito, estavam sendo perseguidos e oprimidos. Então Pedro ele vai tentar de alguma forma animar e mostrar aqueles crentes, aqueles irmãos ali, que eles eram salvos, que eles foram regenerados, que eles foram transformados, que deviam buscar viver em santidade enquanto eles estavam aqui nesta terra. E falamos um pouco do procedimento da vida do cristão, da conduta do cristão que deve ser pertinente à fé que ele professa. Somos cristãos, então a nossa vida, a nossa conduta deve condizer com isso. E nós falamos então um pouquinho sobre a questão de cristãos, o testemunho dos cristãos, a sua conduta, o seu proceder, enquanto de passagem, que Pedro fala que os cristãos são como forasteiros, estão de passagem nesta terra, porque a nossa pátria não é daqui, somos cidadãos dos céus. Então agora nós chegamos no capítulo 3, do verso 13 até o 17, vai ser o texto o qual nós vamos estar lendo esta noite. Nós vamos perceber que nesta parte da carta, Pedro ele vai trazer ênfase às perseguições que aqueles cristãos estavam enfrentando. Mas também ele vai trazer orientações de como eles deveriam estar mediante as perseguições, mediante as perseguições que eles fossem passar. Então ele vai trazer aconselhamentos aqui para aqueles cristãos. No mundo, desde quando o mundo é muito, há muito tempo atrás, o mundo ele sempre foi um mundo hostil. Nunca foi algo que alguns disseram, o mundo é mil maravilhas, antigamente era muito melhor. Não é exatamente assim. Desde os primórdios, desde o começo da criação, o homem se rebela contra Deus e faz e causa atrocidades. Destrói, acaba com tudo, mata pessoas, guerras, destruições, perseguição ao povo de Deus. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, alguns historiadores, alguns cientistas dizem que nós estamos vivendo um período que é chamado da era pós-cristã, onde existe um movimento social, um movimento mundial, que eles têm se colocado em oposição ao cristianismo. E não é algo sigiloso não, é de peito aberto mesmo, somos contra os cristãos. Esse movimento, eles dizem, o cristianismo, sempre esteve ao longo da história, marcando e influenciando a sociedade. Então nós precisamos livrar dessa influência judaica cristã. Porque tem pessoas que nem são adeptos ao cristianismo, nem seguidores de Jesus são, mas ainda assim vivem moldados aos princípios e os valores que se encontram no livro sagrado deles. Então eles tentam combater o cristianismo. Eles dizem que o conceito sobre família, o conceito sobre casamento, a composição familiar, homem, mulher, filhos, a questão do casamento ser um casamento monogâmico, 2 pessoas só, num ambiente conjugal, não um casamento com 3, 4 pessoas. Eles afirmam que esse tipo de pensamento dos cristãos, que
falam que as pessoas não devem viver de forma desenfreada, não devem aproveitar todos os prazeres que a vida tem a oferecer. Eles falam que esses princípios são extraídos, sim, da palavra de Deus, mas eles precisam silenciar esses pensamentos, porque, de certa forma, eles oprimem a sociedade. A palavra de Deus, eles dizem, essa palavra de Deus, elas têm influenciado nações, colocando pontos e aconselhamentos e colocando princípios e valores como se fossem verdades inabaláveis, imutáveis, que durante a história nunca mudou. Então eles falam assim, isso está errado, porque eles não podem colocar a Bíblia como centro absoluto da verdade. Cada um de nós temos a nossa verdade. Você pode ser o que você quiser, você tem liberdade de expressão, você tem o seu lifestyle, que eles dizem, né? Seu estilo de vida, aonde que você não pode ser moldado ou influenciado por uma religião. Então eles condenam a Bíblia e a influência cristã. Eles dizem, nós precisamos de alguma forma corrigir a Bíblia, atualizar essa Bíblia, porque o tempo já se passou, a Bíblia já ficou para trás, nós estamos vivendo uma era pós-cristã, uma era moderna, onde os ensinamentos e os preceitos e os aconselhamentos bíblicos já não fazem sentido nesse mundo atual. Então esse tipo de pensamento que eles dizem, precisamos acordar e nos livrar dessa influência cristã, um movimento woke, um movimento que tem influenciado muitas pessoas, eles dizem, precisamos acordar e nós precisamos de alguma forma suprimir a Bíblia. E esse tipo de pensamento tem ganhado espaço e infelizmente chegado dentro de igrejas, aonde que eles dizem, nós precisamos nos adaptar a este novo movimento, senão nós vamos perder adeptos, senão nós vamos perder seguidores. Então, eles começam a atacar as verdades bíblicas. E o que tem a ver isso com o que você está falando de Pedro, Alisson, com o ensinamento que nós vamos ter hoje? Porque eles começam atacando as ideologias. No Brasil ainda nós não experimentamos, pelo menos ainda nos nossos dias, ataques de pessoas que estão sendo presas e mortas por levantarem a bandeira do Evangelho. Mas a ideologia cristã, os princípios e os valores já estão começando a ser atacados. Irmãos estão sendo multados, censurados, não podem estar falando talvez algumas coisas, vídeos que colocamos às vezes tomam blocos, porque já é um ataque à liberdade que não é cristã. Então eles dizem que de alguma forma eles precisam silenciar, sufocar o cristianismo. E se for preciso considerar criminosos aqueles que dizem que a fé é o único instrumento de salvação, eles têm gastado recurso, elaborado leis para que cristãos sejam considerados ameaças, criminosos, por levantar uma ideologia rebelde e uma ideologia antiquada que oprime as pessoas. E vai chegar um momento que eles vão dizer, agora eles precisam ser presos, porque eles não estão escutando os nossos avisos, eles não estão cumprindo as nossas leis. Chegará um momento em que aqueles que estão levantando a sua palavra, o Evangelho de Cristo, vão ser perseguidos. Naquele cenário em que Pedro está escrevendo a carta, e esse é o foco do capítulo 3, a partir do verso 13, os cristãos estavam sendo perseguidos. O imperador Nero já estava querendo eliminar eles ali daquele momento, porque de alguma forma eles não se curvavam ao imperador romano. Eles se opunham ao imperador romano, falando que o único Deus a quem eles deveriam adorar, e não abriam mão dos princípios e os valores, era o Deus, o único Senhor e Salvador e Senhor Jesus Cristo. E eles falaram isso ia totalmente na contramão dos ensinamentos ou das leis estabelecidas naquela época. Eles estavam diante de um cenário onde o mundo estava tentando calar a voz da igreja. Nós podemos entender que diante daquele cenário, Pedro olha para aqueles irmãos e ele direciona essa carta, trazendo orientações para que a gente possa estar vivendo, não só naquela época, mas ainda hoje,
de maneira que o nome de Deus seja glorificado e nós sejamos encorajados a levar o Evangelho e a palavra de Deus. Neste capítulo 3, nós já vamos estar lendo do verso 3 a 17, nós queremos destacar aqui 3 orientações. A primeira vai ser: não desanimem diante da oposição. Vamos estar lendo aqui, e eu quero que vocês guardem bem essas 3 orientações. Essa primeira, ela é: não desanimem diante da oposição ou diante das perseguições. Verso 13: ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mesmo que venham sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenha medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que você tem. Mas façam isso com mansidão e temor e com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. E esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Que o Senhor Deus abençoe a leitura da palavra e a meditação dela, amém? Como eu disse, diante desse cenário hostil, diante das perseguições, e nós podemos trazer isso para os nossos dias, como eu disse, talvez as perseguições no nosso ambiente hoje, falando de Brasil, não são tão intensas como em outros lugares, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas já está começando um tipo de censura ao Evangelho, ao posicionamento cristão, que não abre mão dos princípios e dos valores bíblicos. E diante disso, Pedro vai dizer: não desanimem diante dessas oposições, dessas perseguições. E naquela época lá eles estavam passando também por dificuldades, por opressões. Então ele diz: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos em praticar o bem? Pedro está fazendo aqui uma pergunta retórica aos cristãos, que a resposta parece ser muito óbvia. Quem vai fazer mal para uma pessoa, que ele usa a palavra aqui, zelosos, que se esforça, que se empenha para fazer o bem? A resposta parece óbvia. Ninguém vai fazer o mal para uma pessoa que está se esforçando, que está se empenhando para fazer o bem. Mas nós sabemos que não é bem assim que funciona. Hoje nós vivemos em um mundo caído, em um mundo que ele é influenciado pelo governo de Satanás. A palavra de Deus fala que Satanás é o príncipe deste século, deste mundo. E ele governa este mundo de maneira que ele tem cauterizado, cegado o entendimento, a mente e os olhos das pessoas. E as pessoas têm sido dominadas pela estratégia de Satanás. Essas pessoas têm sido manipuladas por ela e se entregando às paixões carnais, se envolvendo aos pecados. Eles estão com as suas mentes corrompidas. Estão preferindo aquilo que é mal, em vez do que é bom. Provavelmente quando Pedro, ele vai falar logo assim: mas mesmo que vocês sejam perseguidos, ele deve ter pensado que Pedro estava lá: olha, eu lembrei de Cristo. Cristo era aquele que simbolizava a salvação, o bem para a humanidade, aquele que iria trazer as bem-aventuranças para o povo, que ia libertar da escravidão do pecado. E o povo olha para aquilo que é bom e fala: não, para mim não serve. Nós queremos que soltem o bandido Barrabás. E Jesus Cristo que é bom, esse vocês crucificam. Desde os tempos mais antigos, as pessoas preferem aquilo que é mal do que aquilo que é bom. E se nós formos colocar um exemplo prático, quero colocar aqui para vocês, diante de alguns depoimentos que eu recebi de alunos que estudam em escolas públicas e de alunos que estão nas universidades, moças e rapazes que mantêm a sua fé em Cristo,
que frequentam as escolas e as faculdades e têm um comportamento exemplar, um linguajar limpo, que honram o seu Senhor, não se envolvendo nas práticas pecaminosas, não se entregando às paixões da carne, aos prazeres que a eles são colocados. Vocês acham que esses alunos, eles foram vistos de forma positiva? Não. Muitos deles me disseram, nós somos excluídos. Nós somos, às vezes, debochados. Debocham da gente. Não somos debochados, debocham da gente. Falam, tentam ridicularizar a nossa fé, menosprezar a gente. Quando nós falamos, disso aqui eu não participo, eu não vou me envolver com isso, eu não vou nesse tipo de conteúdo, eu não consumo esse tipo de coisa. Aí agora começa uma perseguição àqueles alunos que estão no ambiente escolar, porque estão preferindo o que é bom, o que é justo. No ambiente universitário, nas faculdades, está tendo que ter cuidado em posicionar como cristão. São motivos de piada e são oprimidos dentro da sala, até mesmo por professores dentro das salas, por tentarem manter a boa conduta, os princípios e os valores. Aquilo que é bom, que os antigos costumam dizer, na minha época isso aí não era legal não. Nessa época nós vimos isso aí, era reprovado diante de nossos olhos. Ainda é para ser reprovado. Mas é que o mundo tem cada vez mais abraçado aquilo que é mal, que é ruim, que é nocivo, aquilo que mata, aquilo que escraviza, aquilo que destrói, do que aquilo que é bom. Pessoas conscientes no nosso discipulado, o Eliezer até brincou, falou assim, as pessoas preferem um cigarro e está lá, na capinha do cigarro, o pulmão degradado, cheio de câncer, morrendo. Mas as pessoas ainda preferem isso, sabendo que vão levar elas à morte, do que o que é bom, do que o que é justo. Então Pedro ele vai continuar dizendo, mesmo que vocês venham sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Ele vai dizer, mas por mais que vocês ainda sofram, por mais que pessoas possam estar perseguindo vocês, oprimindo vocês, maltratando vocês, por vocês manterem as verdades, os princípios, os valores, manter uma vida íntegra, vocês são bem-aventurados. Pedro, provavelmente, ele lembrou do sermão de Jesus em Mateus capítulo 5, no verso 10. E muitos dizem que essa aqui é uma alusão de Pedro àquela referência, aonde ele vai dizer, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ainda que vamos passar por lutas e aflições, Deus tem prometido algo muito maior do que as coisas que vão passar aqui nesta terra, que é o reino dos céus. Então ele está dizendo, bem-aventurado, e às vezes essa palavra a gente pensa, é uma alegria, ou talvez é uma bênção, mas a palavra usada aqui é extremamente felizes, porque a felicidade não é proveniente de ações humanas, mas ela vem exclusivamente de Cristo. A felicidade do cristão, ela é algo que é proveniente de Cristo. Por isso que quando nós passamos por lutas e aflições, nós ficamos entristecidos, é claro. Às vezes baqueamos em algumas circunstâncias, abatemos, mas nós nos levantamos e lembramos do nosso Deus que nos comprou com sangue derramado numa cruz e tem nos prometido grande vitória, que não é sujeita às coisas passageiras desta terra. Cristo tem preparado algo melhor para nós. E por isso que ele vai falar assim, bem-aventurado, extremamente feliz, é muito feliz aqueles que têm Cristo e mesmo passando pelas perseguições, não abrem mão do Evangelho. Extremamente felizes são. Ele continua dizendo, no restante do verso, não tenha medo das ameaças e nem fique angustiado. Aqui nós vemos um encorajamento de Pedro dizendo, olha, sejam felizes, sejam contentes, porque a nossa felicidade está em Cristo,
E Ele tem prometido algo para nós. Não tenham medo. Não fiquem angustiados. E Ele está fazendo aqui uma citação de Isaías, e vocês vão entender por que Pedro está fazendo uma citação de Isaías, capítulo 8, do verso 12 ao verso 13. A referência que Pedro tem em mente aqui é essa, e diz: não chamem conspiração a tudo que este povo chama de conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos exércitos, a Ele vocês devem santificar, a Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Em outras palavras, esses homens são pequenos demais diante de Deus. O Senhor que criou os céus e a terra, o Senhor que nos dá a vida, o Senhor que proporciona todas as condições. Aquele versículo que nós falamos, né? Não devemos temer aquele que mata o corpo e não a alma, mas aquele que pode fazer a alma e o corpo perecer no inferno. Esse é Deus que tem autoridade e poder. É esse que as pessoas deveriam temer. E pensar: olha como nós temos andado neste mundo, longe de Deus, longe dos princípios dele. Um dia a casa vai cair. Porque quando Isaías está trazendo a profecia aqui, era do exército assírio, um grande exército, o mais poderoso da época, onde tinha um rei extremamente cruel, Senaqueribe, que ia invadir Judá, ia invadir Jerusalém, e ia acabar com o povo, matava criança. Ele era temido porque ele cortava as mãos das pessoas, cortava os lábios das pessoas, era extremamente cruel. Imagina o medo que aquele povo estava. Vai vir alguém que vai matar todo mundo, vai arrebentar com tudo. E aí Isaías falou: não tenham medo, não tenha medo, porque Deus vai intervir aí. E Deus interviu, fez Senaqueribe sair fora, ele não conseguiu invadir Jerusalém. Mas é isso que ele está falando: o nosso Deus é muito mais poderoso. Não tenha medo, coloquem a esperança de vocês em Deus. Nós sabemos que hoje vários Senaqueribes têm tentado se levantar nos nossos dias. Sabemos que estão, de alguma forma, como eu disse no início, tentando calar o povo de Deus. Não é de uma vez, está sendo gradativamente, aos pouquinhos, mas estão tentando silenciar a voz da igreja, censurando, dificultando a proclamação do Evangelho, criando leis que confrontam diretamente as verdades bíblicas, e se nós não adequarmos a essas leis, vamos sofrer as consequências. Mas nós ainda temos a liberdade, aqui no Brasil, de expressar a nossa fé. Nós ainda temos a oportunidade de anunciar o Evangelho de Cristo de portas abertas, num salão como este. Ainda temos a possibilidade de falar que Cristo é o Senhor, e de colocar diante de uma live, diante de vídeos, de rede social, e diante de vocês que aqui estão, as verdades imutáveis do Senhor, sem medo de sofrermos as consequências. Nós ainda temos essas oportunidades. Mas por outro lado, existem cristãos que estão morrendo, que estão sendo perseguidos, presos, enterrados vivos, cortados as mãos, parecendo que Senaqueribe voltou, corta os dedos, corta membros dos corpos, porque eles estão anunciando o Evangelho de Cristo. Eu separei um vídeo, eu não sei se a qualidade dele vai ficar muito boa para a gente estar vendo. Mostra uma realidade que está tendo hoje, nos nossos dias, que está acontecendo um ataque na região africana. São mais de 7 mil cristãos. Se eu não me engano, agora fugiu da mente o nome do país, Nigéria, da Nigéria. Mais de 7 mil cristãos na Nigéria, que estão sendo perseguidos e mortos por levantarem a bandeira de Cristo, o Evangelho do Senhor. Isso aqui é uma igreja onde que o grupo de ataque
do Islã entrou ali e metralhou cristãos no ambiente de culto. A imagem é borrada porque senão até cai a nossa live. Incendiando vilas, aldeias, que tem ali as suas pequenas tocas para cultuar ao Senhor. Estão queimando tudo, matando muitas mil pessoas, possibilitando elas de pregar o Evangelho. Esse é o cenário que se encontra lá, caótico, fogo, destruição. E esse é um vídeo que tem circulado na rede social, de uma igreja que foi destruída. E esses irmãos, eles voltam para aquele lugar, e ali eles começam a orar, e a cantar, e a celebrar o culto, depois que as suas igrejas foram totalmente destruídas e devastadas. Só isso mesmo. E esse aqui é algo que não aconteceu há pouco tempo. É algo que está acontecendo, se você pesquisar ainda hoje, ainda está acontecendo perseguições a cristãos ainda na Nigéria. É algo atual, é algo que está acontecendo hoje nos nossos dias. Estão morrendo por propagarem o Evangelho de Deus. Pessoas estão morrendo, aldeias estão sendo incendiadas por eles se posicionarem como cristãos. E às vezes tem alguns outros vídeos, só que eles acompanham algumas outras cenas mais pesadas, e eu não quis trazer também para não atrapalhar a nossa live, nem a nossa rede social, mas pessoas que estão morrendo porque estão não com a Bíblia em mãos, mas que estão morrendo porque eles têm rasgado páginas da Bíblia, do Evangelho de Cristo, dobram, colocam no bolso, e essas pessoas olham para eles com a palavra de Deus dobrada no bolso, e eles falam assim: vocês vão morrer, vocês negam a Cristo ou vocês querem morrer? E eles não negam a Cristo, eles são enterrados vivos, enquanto nós temos um cardápio de Bíblia. É Bíblia para mulher, para criança, capa preta, capa com leão, verde, azul, uma série. Eles estão morrendo por conta de uma folha das Escrituras. As pessoas estão morrendo porque eles falaram assim: nós queremos a salvação, nós entendemos que Jesus Cristo é o Senhor. Por pouca coisa, os pais têm visto os seus filhos serem tirados das mãos dele. Há um vídeo muito triste, onde um pai tenta pegar o filho, ele sai correndo, e aí chega já o exército opressor, e ele tenta esconder os filhos, eles já finalizam ele com tiros de rifle, e matam os meninos na granada. E na hora que eles saem filmando assim, você pode ver na mesa daquela família, as Bíblias que eles estavam cultuando e orando ao Senhor. Enquanto nós temos liberdade de compartilhar a palavra, de ter vários tipos de Bíblias, acesso no celular, comprar ela física, ganhar ela, nós temos tanta facilidade para ter as Escrituras, para nós podermos ler e conhecer, nós temos tanto privilégio de estar servindo o nosso Deus, aprendendo do nosso Deus. Aquelas pessoas estão perdendo a sua vida por pouca coisa. Um pedaço das Escrituras dobrada no bolso tem sido o motivo da morte deles. E isso nos faz a refletir. Será que nós temos valorizado a palavra do Senhor? Será que ela está ali fechadinha, empoeirada na sua casa? Quanto tempo você tem tirado para aprender da sua palavra, da palavra de Deus? Quanto tempo nós temos tirado para estar vindo aos cultos? Aquelas pessoas estavam indo numa igreja que nem teto tinha mais, toda destruída e sem bancos. Nós aqui, com conforto, ar-condicionado, ventilador, toda uma estrutura bem projetada para receber as pessoas para ouvir o Evangelho de Deus. E ainda assim, não querem. Mas virá o dia que o nosso Deus irá cobrar. Temam ao Senhor, aquele que pode fazer permanecer no inferno a alma e o corpo. Um dia ele irá cobrar. O outro ponto,
a outra orientação de Pedro para aqueles cristãos era: estejam preparados para servir ao Senhor. No verso 15, ele vai dizer: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Pedro vai dizer: os cristãos devem estar preparados. Mas antes disso, existe algo que ele colocou aqui que é essencial. É o coração desta parte que Pedro está tentando mostrar para aqueles cristãos. Eles precisavam santificar a Cristo Senhor no seu coração. Mas como que santifica a Cristo? Como que nós podemos? Ele já é santo, puro. Não tem condição de nós fazermos isso. Como que nós vamos estar santificando Cristo como Senhor no coração? Quando nós lembramos da palavra santificar, quer dizer separar. Quando o Senhor Deus, Ele atribui a nós, os crentes, como povo santo, não quer dizer que nós somos imaculados, sem pecado, mas separados em um lugar, para um propósito. Então, no momento que Ele está dizendo, santifiquem a Cristo no coração, separem Cristo num lugar especial na sua vida, que Cristo Ele esteja no trono do seu coração, que Ele esteja dominando a sua vida, que Ele seja Senhor e Salvador. Que o Senhor Deus, Ele possa estar movendo e nutrindo a sua vida. Que Ele possa estar sendo aquele que preenche todo o vazio, aquele que gera expectativa de você estar aqui. Porque não adianta nada se preparar, não temer, se Cristo Ele não está no trono do seu coração. Se outra coisa está dominando a sua vida, infelizmente, você vai ter medo, você vai negar a Cristo, você vai correr, você não vai se posicionar, porque Cristo ainda não é Rei e Senhor na sua vida. Precisamos deixar que Cristo reine, não só numa parte, mas que Ele reine em todo o nosso ser. Alguns escritores disseram: nós devemos procurar viver de tal modo que Cristo realmente seja reverenciado em toda a minha vida. Ele deve ser o motivo principal de eu estar aqui. Pedro então chama aqueles para santificar a Cristo no seu coração, para que eles pudessem estar se preparando como servos do Senhor. Por que eles deviam se preparar? Existia naquela época alguns pagãos e outras pessoas que questionavam a fé daqueles cristãos. Por que vocês dizem que Cristo ressuscitou? Vocês têm certeza que Ele ressuscitou? Ele vai voltar mesmo? Vocês são salvos e nós não somos salvos? Qual é a razão da esperança de vocês? Por que vocês não abrem mão da fé de vocês? Por que vocês não desistem desse cristianismo? Por que vocês não aproveitam a vida, não cultuam outros deuses? Qual que é o fundamento da fé de vocês? Aquelas pessoas questionavam eles, oprimiam eles, estavam tentando sufocar os cristãos. Eles precisavam estar preparados, entendendo aonde se baseava a esperança deles, aonde estava o fundamento da fé deles. E para isso, eles precisavam ter conhecimento de quem é o seu Senhor e Salvador, e dos princípios, e dos valores, e dos preceitos que há nas Escrituras do Senhor. A sociedade vai questionar a nós, como aquelas pessoas estavam questionando aqueles cristãos naquela época. Eles vão perguntar: qual é o motivo da nossa fé? Por que vocês se posicionam assim? Por que vocês não envolvem? Por que casa tão novo? Por que preza tanto o casamento? Por que não aproveita a vida? Vocês são tão novos, não aproveitam nada, para que isso? Por que não tem tristeza profunda quando um de vocês vão para a morte? Por que vocês têm esperança que eles estão num lugar melhor?
Como que vocês sabem que vocês são salvos? Aonde está a segurança da salvação de vocês? Vários questionamentos podem surgir. E aí? Será que nós estamos preparados para responder essas perguntas? Por que que eu sou filho de Deus? Por que que eu tenho a garantia da minha salvação? Nós precisamos preparar, investir tempo para conhecer a palavra de Deus, investir recurso para aprimorar o conhecimento sobre quem é Deus e o que Ele espera de nós. Vai ter um mês que talvez você vai ter que, vamos tirar o dinheiro da pizza. Eu sei que as coisas estão um pouco apertadas, mas esse mês nós vamos tirar o dinheiro da pizza e nós vamos investir num livro sobre como cuidar do meu lar, num livro de devocional entre o esposo e a esposa, de como criar os meus filhos, comentário bíblico. Eu quero aprender a questão do evangelho, eu quero livros cristãos excelentes que podem me ajudar na caminhada cristã. Eu quero ouvir mensagens. Quando vir nas mensagens, eu vou trazer um caderno, eu vou anotar, porque eu preciso ter conhecimento, eu preciso estar sabendo daquilo que é entregue nas mensagens. Porque aqui, meu irmão, por mais que nós nos empenhamos em trazer a palavra do Senhor, para que vocês entendam, compreendam, às vezes usamos ilustrações para que fica fixado na mente, na cabeça de vocês, o que vai fazer vocês viver a palavra de Deus e ela ficar realmente fixada na mente e no coração, é o pós, é depois que sai daqui. Quando chega em casa, peraí, deixa eu ver se aquilo que o Alisson está falando lá em Pedro é isso mesmo. Eu não acompanhei os outros ensinamentos. Tira um tempinho, deixa eu ver o que ele está falando lá antes. Mas ninguém quer. Ninguém quer conhecer a Deus, então estão uns crentes rasos demais, que não têm vontade de conhecer a Escritura. Se perguntar por que você batizou, tem gente que gagueja, não sabe nem explicar direito. Precisamos conhecer o nosso Deus, os princípios. Isso não é responsabilidade somente de pastores, presbíteros e liderança. Se Cristo é seu Senhor, Ele te deu uma orientação, uma ordenança de conhecê-lo em sua palavra. Cabe a nós investir recursos, tempos. Eu sei que em uma parte Pedro, ele diz que nós precisávamos ter boas condutas, uma conduta que condiz com crentes que foram salvos e restaurados. Mas por outro lado ele está dizendo, precisamos nos preparar para dar respostas àqueles que pedem a razão da nossa esperança. Não adianta nada viver só uma vida prática, sem ter o conhecimento. A balança fica desequilibrada. Nós precisamos ter conhecimento, mas viver aquilo que nós lemos e aprendemos. E não adianta nada, eu só vou viver, eu não gosto muito de ler, de ouvir as mensagens, não. Em uma hora vai dar errado, uma hora vai errar, uma hora vai sair fora daquilo que Deus espera. Existe um equilíbrio na aplicação, na vida prática e no conhecimento da palavra do Senhor. Então ele diz, sempre estejam preparados para responder. A palavra aqui é uma palavra que o pessoal usa para apologia. Quando alguém acusa alguém, como se colocasse alguém em um tribunal, e ele tem que levantar os argumentos da razão da sua fé. É nesse ponto que Pedro está dizendo. Tenham conhecimento, busquem o conhecimento. E o último ponto, ele diz que os cristãos, eles não podem dar motivos para críticas justas, porque criticados nós vamos ser, mas existe aquilo que é chamado de crítica justa. O cara não está indo bem não, está pisando na bola. Já aconteceu, nossa, mas eu não entendo, me mandaram embora daquele serviço, e aí, eu era maltratado, só porque eu sou crente, e aí me excluíam de tudo. Aí você passa a saber o que aconteceu, chega atrasado, não cumpre com as atividades, era briguento, ranzinza, era um dos piores da empresa, não deu para sustentar. Então Pedro vai dizer, não deem motivo para críticas justas, diante de um mundo que está tentando oprimir e perseguir os cristãos. Ele vai colocar, existe maneira de
apresentar uma defesa boa e sólida. Então ele vai nos mostrar aqui. Ele diz no verso 16: mas façam isso com mansidão, no temor, com uma boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então ele vai dizer, olha, para que vocês não dê motivo dessas pessoas vir falar, se posicionem, mas de uma maneira mansa, com temor, com uma boa consciência. Às vezes nós temos até bons argumentos, quando nós vamos falar com outras pessoas, mas esses argumentos perdem a sua força, a sua eficácia, quando nós chegamos de maneira bruta, sem educação, vamos falar com o outro, e aí ao invés de tentar ajudar, a gente acaba prejudicando, porque vai trazer uma palavra, acaba criticando, acaba humilhando aquela pessoa, vai ferindo a pessoa, não sabe como conversar, de onde você chega é patada, todo lugar é quina, e aí fica difícil dessa pessoa tentar mostrar a razão da sua fé, apresentar a sua fé, e acaba que essa pessoa vira alvo de crítica. Provérbios 15:1 ele diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quando nós formos apresentar a nossa defesa, a razão da nossa fé, nós devemos estar atentando a isso, com mansidão, com temor, com uma boa consciência, uma consciência limpa, sabendo que aquilo que nós estamos falando, realmente é o que de fato nós acreditamos, e nós vivemos, porque nós encontramos amparo na palavra do Senhor. Não é falar uma coisa e viver outra, mas nós nos esforçamos para ter uma consciência limpa, uma boa consciência, com uma conduta referente à nossa fé. Isso vai fazer com que pessoas possam estar sendo silenciadas, ou pelo menos eles sejam apaziguados do seu furor, quando chegam diante de cristãos preparados com amor, preparados com o Evangelho, porque o nosso objetivo também é que pessoas conheçam Cristo através do nosso procedimento. Então Pedro ele vai dizer, se apresentem de maneira aonde que nós não devemos desanimar diante das dificuldades, das oposições que vão surgir, mas nós devemos estar preparados como servos de Deus e aproveitando o tempo que nós temos para conhecer mais do Senhor, a liberdade que nós ainda temos. Enquanto muitos estão sendo perseguidos e mortos, nós estamos tendo tempo e ainda estamos tendo recursos materiais para aprender mais sobre o nosso Senhor. Que nós possamos estar vivendo de uma maneira que Cristo possa estar sendo refletido em nossas vidas. Isso não quer dizer que em uma hora ou outra nós vamos errar. Que em alguma vez na caminhada como cristão, nós vamos tropeçar. Não estamos isentos disso. Mas nós sabemos que nós temos o nosso Senhor, aquele que nos perdoa, aquele que nos transforma, aquele que é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, aquele que pode nos dar novas oportunidades para nós reerguermos e voltar a caminhar com Ele, a voltar a ter uma vida em comunhão com Deus, enfrentando as dificuldades, anunciando o Evangelho de Cristo e aproveitando esse privilégio que o Senhor nos dá. Que o Senhor Deus Ele possa estar trabalhando em nossos corações, que Ele possa estar moldando as nossas vidas, para que a gente possa estar olhando para esses 3 princípios, para essas 3 orientações que Pedro colocou ali. Não desanimem, mas estejam preparados para servir ao Senhor, não dando motivo para que sejamos alvos de crítica. O nome dos cristãos não podem ser mais aquele nome que falam, banalizar o nome do crente, agora não serve mais para nada. Vamos voltar a resgatar esses valores que estão na palavra do Senhor. Vamos trazer isso para os nossos dias, para as nossas vidas. E nós precisamos lembrar
aonde nós estivermos, eu não posso desanimar. Eu preciso buscar mais o meu Senhor. E se por acaso eu tenho errado, eu tenho tropeçado, Senhor, me perdoa e me ajude a viver de maneira que eu glorifique ao Senhor nesse mundo hostil. Que o Senhor Deus esteja abençoando e nos capacitando para essa obra que cabe a cada um de nós que estamos aqui. Amém? Amém.